E aí, galerinha, aproveitando aqui o meu horário de almoço, no vídeo anterior eu havia feito menção à palavra deserto, enquanto falava sobre a simbologia do vale, do ponto de vista sob a perspectiva cristã bíblica. De forma até superficial e infundada, mas me emanou e me emergiu daqui ou daí essa inspiração. Ora, mas do ponto de vista bíblico, será que o vale e o deserto seriam a mesma coisa? Teriam a mesma definição, o mesmo conceito? Ou não? E eu pude constatar de que o deserto, na simbologia bíblica, é o lugar do teste, da purificação e do encontro com Deus na solidão. É onde o homem é despido de tudo, de tudo. Do conforto, da multidão, da segurança, e precisa depender unicamente de Deus. É também o espaço onde a fé é provada e o caráter é moldado. Eu fiz aqui algumas anotações bíblicas no meu esboço. Primeiro é Mateus 4. Jesus é um exemplo, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Eu acho que não é mistério ler esse trecho porque já é muito conhecido, né? E nesse contexto, o deserto então é uma referência, então ele representa a provação espiritual antes do início do ministério, antes de você receber uma bênção, para você não lançá-la fora. E nesse caso o ministério de Cristo, que ele enfrenta a fome, a solidão, a tentação e sai fortalecido, sempre usando a palavra de Deus. Então, antes de Deus levantar alguém para usá-lo, ele conduz ao deserto a fim de ensiná-lo, porque o deserto ele passa a ser uma espécie de faculdade espiritual do cristão. É o lugar do chamado. Aqui em Êxodo 3, que eu fiz essa anotação, Moisés ele se encontra ali perante a sarça ardente e é comissionado. Após isso, ele vai conduzir o povo de Deus por 40 anos também pelo deserto, que é símbolo do processo de purificação desse povo e que vai servir para a posteridade. Acho que não há necessidade também de ler, porque é muito conhecido, é quando Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote de Midian, e ali no monte de Deus, no monte Horebe, ele vai ver a sarça ardente, não vai se consumir, e ele vai achar esse esdrúxulo, e Deus vai dizer: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque esse lugar é um lugar santo. É belíssima essa passagem. Mas em relação a esse povo de Deus que ficou por 40 anos no deserto, eu fiz essa anotação, tá aqui em Deuteronômio 8:2, e eu vou ler, tá? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos. Mas por que Deus conduziu o povo dele por 40 anos, se havia atalhos? Para humilhá-los e pô-los à prova e prová-los, a fim de conhecer suas intenções, os seus corações, se iriam obedecer a Deus ou não, se iriam obedecer aos mandamentos de Deus ou não. E eu fiz uma outra anotação aqui em Oséias 13:5, em que diz: Eu te conheci no deserto, em uma terra muito seca. É muito forte também essa passagem, né? Bem, eu vou deixar anotado aqui. E tratando dos vales, Ezequiel 37, né? Já vamos deixar preparado. Pronto. O deserto, portanto, é provação e aprendizado. O homem é confrontado com sua própria fraqueza e aprende a depender unicamente, exclusivamente de Deus. Ezequiel. O vale, galerinha, por sua vez, representa o lugar da dor profunda, intensa, da sombra da morte, mas também é onde Deus se faz presente e renova a esperança.
Enquanto o deserto é a solidão exterior, o vale é o sofrimento interior, é o abatimento da alma. Está tendo um tumulto aqui perto, mas por favor foquem aqui. Mas que conduz à restauração. Então é o abatimento da alma, mas que conduz à renovação. E Davi vai escrever lá no Salmos 24, 23, versículo 4: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, ainda sei de cor. Então o vale é o caminho sombrio, lúgubre, porque no meu vernáculo eu tenho que substituir algumas palavras automaticamente. É o caminho lúgubre da existência, tétrico, mas onde a presença divina se manifesta de forma íntima e consoladora. Eu anotei aqui no meu esboço também a passagem do Vale de Ossos Secos de Ezequiel, ali em Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. Vamos ler, vocês conhecem, mas vamos ler só o caput. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito, então não foi algo literal, né? Ele me levou, uma visão talvez, um arrebatamento. Ele me conduziu a um vale cheio de ossos secos. Cheio de ossos. O vale aqui, então, ele é a morte, é a desesperança, o luto, talvez, uma doença, mas também o cenário do milagre da ressurreição espiritual. O Espírito de Deus sopra a vida onde tudo parecia perdido. E eu fiz aqui no meu. Mais essa anotação, me permitam-me. Em Salmos aqui, 84, do 5 ao 6. Do 5 ao 6. Que é o. Vamos lá. Como são felizes os que. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. É essa passagem mesmo? Ah, é. Ao passarem pelo vale de Bacá, ou seja, o vale das lágrimas, ou ainda o vale seco, né? Fazem deles um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Olha que bonito. Então é o vale ao sofrimento transformado em bênção, é o processo de transformar essas lágrimas em crescimento, amadurecimento espiritual. O deserto, portanto, é o lugar de provação, de solidão, de dependência de Deus, é a fase da secura e teste externo, de maturidade, de purificação e de revelação. E já o vale, por sua vez, não obstante, é a simbologia da dor, do luto, do abatimento. É a fase de provação interna, emocional e espiritual, mas também da consolação, da fé e do renascimento.